Boa noite, meninos! E aí, como prometido, hoje nós vamos começar a abordar o Instituto da Mutatio Libelli. Hoje o nosso vídeo vai ser bem curtinho, porque eu estou no meio de uma gravação de aula aqui no estúdio do CERS Cursos Online. Estou gravando a segunda fase da OAB, extremamente feliz por esta segunda fase para o 21º exame de ordem. Mas, como prometido, sobe hoje um vídeo iniciando o nosso assunto de Mutatio Libelli. E aí nós vimos, logo no início dos nossos vídeos desta semana, que Mutatio Libelli vem de mudança. O artigo 384 parte da premissa de que a denúncia formulou uma imputação, narrando os fatos conforme apresentados na fase pré-processual. Então existem provas inquisitoriais, colhidas em regra na fase de um inquérito policial, e estas provas ensejaram o oferecimento da denúncia com uma determinada narrativa fática. Pouco importando o tipo penal, se está correto, se está equivocado, enfim. Fato é de que a denúncia narra um determinado fato, a denúncia é recebida, o processo tem início, a instrução probatória ocorre e durante o processo surgem provas de que o crime é diferente daquele que estava narrado na exordial acusatória. Ou seja, surgem provas durante o processo que alteram a imputação ou que fazem surgir a necessidade de alteração da imputação. Então, o que você tem é, por parte do Ministério Público, a necessidade de alterar a denúncia. E ele deve alterar a denúncia através do que nós chamamos de aditamento. E aí, lá atrás, na nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, com essas dicas sobre emendatio mutatio libelli, nós mencionamos para você, nós indicamos que realmente, vejam, a mutatio libelli muitas vezes é tratada pelos autores dentro do corpo de ação penal. Então, às vezes, o autor, ao abordar a ação penal, acaba inserindo dentro das discussões relacionadas à ação penal a discussão sobre o aditamento à denúncia. Na verdade, nós sabemos que o judiciário é inerte. E se o juiz é inerte, não pode ser o juiz a alterar a imputação apresentada pelo órgão de acusação. Se durante o processo surgem provas de que o crime é diferente daquele que está narrado na peça acusatória, cabe ao acusador promover o aditamento, alterando a redação ali apresentada, de forma a viabilizar o exercício do contraditório, viabilizar o exercício da ampla defesa. O juiz, ele, ao proferir a sentença, deve respeitar o princípio da congruência, que é o princípio da correlação entre acusação e sentença. E como já mostrado por nós anteriormente, a imputação limita aquilo que vai ser analisado, apreciado e julgado pelo juiz. Então, se a imputação está errada, se durante o processo fica provado que o crime é diverso daquele que estava narrado na peça acusatória, cabe ao Ministério Público promover o aditamento. E ele pode fazê-lo de forma escrita ou de forma oral. Se fizer isso de forma oral, veja, deverá ser, obviamente, baixado a termo, lavrado a termo, o aditamento formulado durante a audiência. Fato é, gente, de que se surgem provas durante o processo de que o crime é diferente, é lógico que o exercício da ampla defesa do contraditório não poderá ser exercido em cima da peça inicial. O aditamento, ele substitui a denúncia apresentada e passa a configurar a própria ou o próprio teor ou limite da acusação apresentada e que deve ser, obviamente, apreciada pelo juiz na hora da sentença. Aí vem a pergunta, vejam, se surge prova nova indicando de que o crime é diferente daquele que está na denúncia e o Ministério Público, que deveria, em razão do princípio da obrigatoriedade, do princípio da verdade real, do princípio do devido processo legal, do princípio do contraditório, da ampla defesa, enfim, do princípio da inércia que caracteriza o próprio sistema acusatório, do princípio da correlação entre acusação e sentença, deveria promover o aditamento e inserir os novos fatos no conteúdo da acusação. Se ele não fizer isso, o que deve fazer o juiz? De acordo com o Código de Processo Penal, se o promotor de justiça não adita a denúncia, caberá ao juiz aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal e remeter o caso ao Procurador-Geral de Justiça para que este promova o aditamento.
Fato é que esta é uma das importantes discussões relativas ao Instituto da Mutatio Libelli. Se esta provocação do Procurador-Geral de Justiça por parte do juiz, caso o promotor que atue naquele juízo, perante aquele juízo, não realize o aditamento, se isso não violaria o sistema acusatório, se isso não violaria o princípio da inércia. Nós vamos abordar, como eu disse, este é o nosso vídeo, um vídeo mais curtinho, porque eu estou no meio de uma gravação, era só para garantir aqui a postagem de um vídeo hoje, mas nós vamos continuar abordando, e aí sim, com maior profundidade, Mutatio Libelli, no nosso próximo vídeo de dicas aqui no YouTube. E eu espero por você. Novamente, curta o vídeo, comente e principalmente faça as suas perguntas. A ideia é responder as suas dúvidas, ok? Um beijo, até o próximo vídeo. Segunda-feira, espero por você.